Hoje eu vou estar falando de uma empresa que tem crescido muito nos últimos anos e mesmo assim ocupa só 1,5% do mercado endereçável dela. Hoje eu vou estar falando de Vamos e vou estar falando sobre por que ela tem caído ultimamente e o que eu achei dos resultados dela no último trimestre. Cola comigo! Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje, como eu já disse, já adiantei, vamos estar falando de Vamos. Exatamente, esse é o nome da empresa. Para quem não conhece, a Vamos é uma empresa de aluguel. Ela aluga caminhões, equipamentos, máquinas agrícolas e ela também possui uma vasta rede de concessionárias em que vende caminhões e máquinas agrícolas principalmente. Além disso, ela também possui lojas de venda de caminhões usados, porque eles precisam se desfazer dos caminhões após o tempo de locação. Então eles utilizam essa estrutura da loja de seminovos para realizar a venda desses caminhões mais velhos. Eles atuam principalmente no sul, sudeste e centro-oeste, que é a região onde tem mais plantações, mais fazendas e é mais necessário equipamento agrícola e também caminhões para escoarem toda essa produção. Ela também é uma empresa de capital intensivo, já que ela precisa fazer a compra desses equipamentos. Hoje em dia o carro 0 km já está caro, 70, 100 mil reais um carro 0 km básico. Imagine então uma retroescavadeira ou uma colheitadeira ou também um caminhão 0 km. Todos esses produtos são muito caros, o que demanda da Vamos uma grande quantia de capital para realizar a compra desses equipamentos. Então vamos lá, gente. Agora que vocês sabem o que a empresa faz, vamos analisar os resultados dela e falar um pouquinho mais sobre o business dela. Aqui nessa imagem, a gente já consegue ver os principais produtos da Vamos. Então aqui a gente tem máquina agrícola, a gente tem os caminhões, colheitadeiras, equipamentos menores como empilhadeiras. Enfim, a Vamos trabalha com todos esses equipamentos e faz a locação e a venda desses equipamentos. Aqui nos dados consolidados, a gente consegue ver que o crescimento de receita foi 7,5% maior que o terceiro trimestre do ano passado. Isso não é muito comum para a Vamos. A Vamos, nessa comparação ano contra ano, geralmente tinha um aumento ali de 100% ou algo perto disso, 80%, 100%. A Vamos sempre foi uma empresa de crescimento muito grande e muito rápido. Então agora a gente consegue ver um arrefecimento nesse crescimento da Vamos. Eles explicam alguns motivos, eu vou comentar para vocês também, mas já adiantando, um dos principais fatos da cotação da Vamos estar caindo é devido a um crescimento um pouco mais tímido agora. Ainda é um crescimento interessante, mas agora tem sido um pouco mais tímido. Entretanto, tem uma coisa muito interessante de se observar aqui na Vamos, é essa questão de alavancagem operacional. Vocês podem perceber, a receita subiu 7,5%, o EBIT 14,2% e o EBITDA 23,2%. Então é uma receita que sobe 7 e ela vai se traduzir lá em 23,2% do EBITDA. Isso é alavancagem operacional. Você cresce 7% aqui em cima e conforme vai descendo, o crescimento vai aumentando. Isso é bastante interessante. Significa que a empresa ela tem provavelmente uma operação enxuta, que ela consegue crescer não tanto a receita, mas ela consegue segurar os custos abaixo disso. Por isso, o bottom line acaba crescendo mais do que o top line. Quando a gente olha aqui para o crescimento nos últimos 9 meses, a gente consegue já ver um crescimento maior. Isso se dá por conta do terceiro trimestre, ele especificamente ter vindo um pouco mais baixo do que os outros 2 trimestres desse ano. Agora, é interessante a gente observar que a empresa ela não carrega essa alavancagem operacional aqui até o lucro líquido. Então a gente vê um EBITDA crescendo 23,2%, um EBIT 14%, mas quando a gente chega no lucro líquido é um crescimento só de 8,6%. Isso acontece por conta das despesas financeiras, que é justamente o custo da dívida da empresa. Como o custo da dívida ou as despesas financeiras da dívida aumentaram mais do que o EBIT, então a gente vê um crescimento de lucro líquido menor do que o EBIT. Aqui mais embaixo a gente vê também um outro ponto que é bastante interessante, o ROIC dela. O ROIC é o retorno sobre o capital investido, ou seja, a cada 100 reais que a empresa investe no negócio dela, ela está tendo de retorno R$18,70. É um ROIC interessante, mas a gente precisa sempre estar comparando o ROIC, no caso da Vamos, com o custo de dívida dela, porque como eu disse, ela é capital intensiva, ela precisa de muito capital, então ela acaba adquirindo muitas dívidas. Se a taxa que ela paga de dívida for maior do que o retorno que ela consegue com esse capital, então ela vai ter prejuízo, não vai ser um negócio rentável. Mas lá para o fundo da apresentação deles, a gente vai conseguir dar uma olhada nesses resultados e o que o pessoal chama de spread. Quando a gente vem agora especificamente para o segmento de locação da Vamos, a gente consegue ver que o crescimento de ano contra ano foi bem alto, 61%.
30%. O EBIT cresceu 58%, então aqui a gente já não consegue ver a alavancagem operacional. O EBITDA manteve o crescimento da receita. A receita futura contratada foi 33,6% maior ano contra ano. Só explicando rapidamente o que é o backlog, né? Receita futura contratada. A Vamos, ela tem muitos contratos de longo prazo de locação. Então, se for somar todo o dinheiro que ela tem a receber desses contratos, vai chegar no backlog, que são esses 16 bilhões de reais que ela tem para receber, quase 17 bilhões. É uma receita futura contratada, ou seja, ela irá receber, ela irá receitar isso futuramente. Geralmente, a média ali dos contratos da Vamos, se não me falha a memória, está entre 6 a 8 anos. Aqui a gente tem mais duas métricas que são interessantes a gente avaliar, porque aqui a gente vai estar falando de CAPEX contratado e CAPEX implantado. Basicamente, o CAPEX contratado, ele vai ditar para a gente, que é investidor, o quanto a empresa tem contratada de CAPEX. O que seria isso? Seria o quanto ela tem de contrato futuro que as pessoas precisam de equipamento. Então, o quanto ela tiver de CAPEX contratado é o que ela vai crescer nos próximos meses. Enquanto o CAPEX implantado é justamente o antigo CAPEX contratado sendo executado. São os equipamentos que as pessoas tinham contratado, só que agora foram entregues para essas pessoas. Eles foram implantados. Enquanto o CAPEX contratado ainda não foi implantado, ainda não foi entregue aqueles equipamentos para os contratantes, o CAPEX implantado sim. Então a gente consegue ver a métrica do que vai ser implantado no futuro e do que está sendo implantado agora. Agora, o que a gente pode tirar de conclusão com relação a esse CAPEX? Se vocês observarem, aqui quando ele fala sobre CAPEX contratado, ele não faz nenhuma comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e isso não é à toa. A empresa apresentou um CAPEX contratado menor do que ela apresentou no ano passado, e por conta disso, eles decidem simplesmente não comentar nos destaques sobre isso. Isso mostra pra gente que as pessoas estão querendo alugar menos caminhões do que estavam no ano passado. Isso é um problema? Depende, pode vir a ser, e por esse motivo que as ações estão caindo. Não é pelo fato de não ter demanda, segundo a empresa, é pelo fato dos caminhões hoje estarem mais caros. Existe um modelo de caminhão, o Euro 6, que ele foi implementado agora, e são modelos mais caros. Então, quem vai alugar um caminhão ou algo assim, está esperando um pouco mais para fazer esse aluguel. E com relação ao mercado agrícola, houve uma queda das commodities comparado com o preço do ano anterior. Então, segundo a empresa, os agricultores acabaram segurando um pouco mais esse investimento no próprio negócio para ver como as coisas vão acontecer. E segundo a empresa, já foi apresentado em setembro melhora nesses resultados. Ou seja, as pessoas estão voltando a procurar, está voltando a ter essa demanda, principalmente em concessionárias. E aqui, basicamente, eles estão falando que os ativos estão sendo mais locados, eles estão com um percentual menor de ativos não locados. Enquanto no segmento de seminovos, a receita vem crescendo e uma margem bruta bastante alta. Isso acontece porque eles compraram muitos caminhões, muitos veículos, no momento que os veículos ainda estavam mais baratos, antes de dar aquele grande problema e aquela grande inflacionada nos valores do veículo. Então eles têm muito equipamento que está bem mais caro do que o valor de mercado. E por isso que a margem bruta nos seminovos está vindo mais alta. Mas isso não é normal do setor de locação. A ideia dos seminovos é que eles consigam reciclar o portfólio deles sem ter prejuízo. Agora, aqui no segmento de concessionárias, a gente já consegue ver que teve uma redução de 3,8%. Então, é um segmento que está sendo mais afetado. Segundo a empresa, é por conta de maiores estoques de caminhões na indústria. Caminhões e equipamentos, né? No geral, aqui eu digo. Isso acontece porque foi produzido muito equipamento e agora eles estão com um estoque muito grande. E devido a isso, eles estão tendo menores margens na venda desses equipamentos e com maior dificuldade também. Entretanto, de novo, eles comentam que em setembro, refletindo a preparação de nossos clientes para a safra de 2024, houve uma recuperação relevante do volume de vendas no agro. Então, a tendência é que isso venha a melhorar. É um ponto de atenção, porque a gente precisa estar vendo se o dinheiro da Vamos vai estar indo ralo abaixo aqui no segmento de concessionárias, mas aparentemente não é só um
um efeito sazonal. Aqui, gente, eu acho bastante importante a gente trazer esse detalhe que eles deram aqui na mensagem da administração, no release, acerca dos contratos futuros que a Vamos está recebendo. Eles comentam que teve uma adição de 4,2 bilhões de receita futura contratada nos últimos 2 meses, com um importante crescimento de novos contratos de locação, confirmando perspectiva favorável, mesmo em um ano de restrições de crédito e forte queda da indústria na venda de caminhões e máquinas no mercado brasileiro. Ou seja, a empresa está falando aqui para gente que, olha, nosso CAPEX contratado diminuiu, mas a perspectiva é favorável. Então, o que cabe a gente, investidor, fazer? Olhar no próximo trimestre se isso de fato está melhorando e acompanhar se o discurso da companhia está de acordo com o que está sendo apresentado. Geralmente, o discurso da Vamos, ele se reflete sim no resultado e é apresentado esse resultado que foi comentado. E aqui eles dizem que por conta do grande estoque da indústria de equipamentos, somado a alto preço no insumo, queda no preço da soja e do milho no período, mesmo com restrição de crédito no mercado também, mesmo assim eles começam a ver uma recuperação das vendas em setembro. Então, assim, é acompanhar e ver se de fato está melhorando. Aqui a gente consegue ver o número de frota ano contra ano aumentando 18%. Isso é um bom sinal, é sinal que a empresa está vendo a demanda e por isso está fazendo a compra de mais veículos. E a gente consegue ver também na alocação um crescimento de receita, um crescimento de EBIT e EBITDA proveniente desse aumento de frota. Esse gráfico é muito interessante porque mostra que lá em 2022, junho, julho, eles começaram a fazer um estoque grande de veículo, eles viram uma oportunidade de compra de veículo e estocagem, porque naquele momento estava favorável à indústria para isso. E hoje a gente já consegue ver que eles estão caminhando para quase 90%, considerando o CAPEX a implantar, são 92% de frota já alocada. Isso é um bom sinal, significa que a frota que está ociosa é pequena, aumenta a eficiência e o retorno sobre o capital investido. Esse foi um bom negócio que a Vamos fez. Bastante acertado. Aqui a gente vê o CAPEX contratado, que a empresa lá nos destaques não comenta, né? Ela oculta o fato dessa queda e dos últimos 9 meses também teve queda, mas como a gente viu ali, é uma questão momentânea e a tendência é que isso volte a subir. Vamos aguardar, é bom a gente ficar de olho principalmente nessa questão aqui de CAPEX no setor de locação, que é o mais lucrativo para Vamos. É interessante comparar aqui, né, o backlog, né, receita futura contratada, a receita futura contratada ano contra ano teve um crescimento expressivo. Então, embora o CAPEX não tenha crescido tanto, aliás, tem até diminuído, a receita futura aumentou bastante. Isso é um ponto bastante positivo. Eles estão receitando mesmo sem um CAPEX tão grande. E aqui a gente vê que trimestre contra trimestre foi um crescimento bem pequeno mesmo. E esse crescimento menor aconteceu por conta de uma retomada de ativos de basicamente clientes que não pagaram, né, que o risco de crédito era um pouco maior. A Vamos, não recebendo pagamento, foi lá e recebeu esses ativos de volta. Então foi excluída a receita de 338 milhões futura, já que o contrato foi encerrado. E esse backlog aumentou mais do que o CAPEX contratado justamente por conta de um percentual menor de ociosidade. Então, a empresa está comprando menos ativo porque ela ainda tem ativo à disposição para alocação. Importante a gente avaliar isso também. No CAPEX implantado, a gente teve uma redução também de 11%, que é uma redução bem parecida com o CAPEX contratado, que foi de 13%. Os dois estão conversando, os dois estão em sintonia. E no CAPEX implantado, ano contra ano, a gente teve essa redução de 11%, que é bem parecida com o CAPEX contratado, que teve redução de 13%. Então dá para ver que os dois geralmente andam bem próximos. Aqui eles mostram de novo essa questão de ociosidade da frota, que eles vêm diminuindo os ativos disponíveis para alocação, que nesse trimestre entrou 0,5 bi e saiu 1,2 bi, ou seja, os ativos disponíveis para alocação reduziu mais ainda. É um bom sinal de eficiência do capital investido. Isso aqui é o que eu comentei com relação a eles terem caminhões mais baratos do que hoje eles são vendidos a mercado. Isso daria uma apreciação de 3,7 bilhões, segundo a empresa, caso eles fossem vender esses imobilizados hoje. Isso é bastante interessante, vai gerar um lucro maior no momento de venda desses equipamentos e também é possível que gere um retorno da alocação maior por conta disso. De novo, isso é bastante interessante. Então, assim, a gente tem 12 bi nos balanços da empresa, mas se a gente for cotar isso a mercado,
a gente chega a 16 bi. É um crescimento de 3,7 bi de valor que a Vamos tende a ganhar praticamente sem fazer nada, somente devido à valorização de mercado dos ativos deles. Aqui, de novo, a gente vê aquela questão que eu tinha comentado da margem bruta. A margem bruta está crescendo justamente porque os ativos estão mais valorizados do que quando eles compraram. Então, eles acabam tendo lucro na operação de venda de ativo. Aqui a gente vê uma margem bastante alta de EBITDA da Vamos. Claro que a gente precisa estar sempre olhando a margem EBIT também, porque aqui dentro a gente tem depreciação e amortização, que nada mais é do que o valor dos veículos, o quanto você precisa desse valor para repor os ativos quando você vender. E aqui a gente entra nas concessionárias da Vamos, a gente vê principalmente no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com muitas concessionárias. Ela aumentou bastante o número de concessionárias nos últimos anos, fruto de muitas aquisições que ela vem fazendo. E aí aqui a gente vê o que a gente já sabia lá nos destaques, né? Receita líquida caindo bastante, principalmente ano contra ano aqui. E aqui eles trazem um gráfico para tranquilizar o investidor e falar que foi realmente um problema pontual, sazonal. Em julho a receita estava bem abaixo da receita em 2022, mas em setembro já está quase igual. Então eles veem essa demanda se normalizando, essa questão da receita se normalizando também. Por conta da receita baixa, o EBIT veio negativo, ou seja, ela teve prejuízo no segmento de concessionárias. Não chega a ser um prejuízo tão grande, mas é um prejuízo. Ela também tem esse segmento de customização e industrialização de caminhões. É um segmento de uma expressividade menor na receita, que inclusive veio com o EBIT praticamente negativo também. Tiveram bastante problemas com isso, justamente pelo mesmo problema das concessionárias, foi um segmento bastante afetado. Agora, essa tabela, ela é bastante bacana da gente ver. Como a locação, ela tem um percentual muito grande de margem EBIT, 71%. É um EBIT muito grande, uma margem muito boa. A venda de ativos, ela está em 32, mas isso não é comum, tá? Então a gente não pode esperar que essa margem de venda de ativos seminovos continue alta desse jeito. A tendência é que ela diminui bastante. Concessionários, a gente vê um trimestre bem fraco e o industrial junto, um trimestre bastante fraco para ambos. A margem EBIT de locação, então, ela fica mais alta ainda. Ela alcança seus 90%, mas eu particularmente, no caso da Vamos, eu gosto de olhar mais para a margem EBIT, tá? Eu acho que é importante a gente tirar um pouco da conta essa depreciação e essa amortização e considerar só o lucro operacional antes de taxas e impostos, né? Que seria o EBIT. No lucro líquido, a gente vê uma redução de 22%, devido principalmente a essa redução nas concessionárias. E é interessante a gente ver que o EBITDA veio maior ano contra ano, só que o problema é que o resultado financeiro pesou bastante nesse trimestre, bem mais do que no mesmo trimestre do ano passado. Por conta disso, a margem líquida veio menor e o lucro líquido, consequentemente, também menor. Agora, com relação ao endividamento, é interessante a gente observar que a empresa está segurando um pouco a dívida agora e que a alavancagem da empresa está sendo reduzida também. Mas mais importante do que a gente saber a alavancagem dela, quantas vezes EBITDA é a dívida dela, ou quanto é a dívida líquida dela, é a gente ver o quanto está o custo da dívida. E aqui a gente pode ver o custo da dívida se reduzindo. Isso é um bom sinal, é um sinal de que a empresa vai começar a ganhar mais fôlego na despesa financeira aos poucos. Não vai ser algo rápido, mas é algo que tende a acontecer devido à redução da taxa Selic. E aqui, lembra que eu comentei a respeito do ROIC no início do vídeo? Ele é uma métrica bastante interessante para esse tipo de empresa. Ela tem um retorno sobre o capital investido de 18,7%. Disso, você subtrai o custo da dívida da empresa de 10,3%. Isso dá um spread de 8,4%. A gente pode ver que é um dos maiores spreads que ela teve até agora. E eu acredito que trimestre que vem esse número vai vir ainda maior, o spread vai ser ainda maior, porque o ROIC deve se manter nesse patamar e o custo da dívida deve cair mais. Isso é um bom sinal, é um sinal que a Vamos está conseguindo um spread bastante interessante, dado o custo da dívida deles. E assim, é importante eu comentar que os contratos que a Vamos tem são todos ajustados aos índices inflacionários. Então, quando a inflação, a Selic sobe, os contratos sobem também, os preços sobem também. Então, ela mantém um spread entre custo de dívida e valor da locação. Isso é bastante importante porque
momentos mais voláteis, ela está protegida também. A rentabilidade da empresa está protegida. E para finalizar o vídeo, a gente tem um gráfico do crescimento EBIT da Vamos desde 2019. E é possível ver que o crescimento dela é assustadoramente alto. Ela tem crescido muito, um crescimento composto de 63%, que dá 7 vezes o EBITDA dela em 2019. Isso é reflexo do potencial da Vamos. Ela tem um potencial de mercado muito grande. Nos Estados Unidos, a penetração de locação desses equipamentos está em cerca de 15%. E no Brasil, está em torno de 1,5%. É muito baixo ainda. Então, a Vamos ainda tem muito espaço para crescer e ela tem demonstrado a capacidade de conseguir crescer controlando a dívida e mantendo a rentabilidade da empresa, que é o mais importante. A Vamos vem enfrentando um problema sazonal de demanda com as concessionárias, uma redução no CAPEX futuro contratado, e esse, na minha opinião, na minha visão, é o motivo de ter derrubado as cotações dela. Entretanto, no longo prazo, eu vejo essa empresa indo muito bem, uma capacidade grande de crescer, com rentabilidade. Então, para o longo prazo, eu vejo ela sendo uma ótima opção de empresa. Claro que a gente precisa acompanhar e sempre estar analisando se a narrativa da direção da empresa está batendo com a realidade e como que estão as métricas de rentabilidade. Então, galera, o vídeo hoje foi um pouquinho mais longo. A Vamos é uma empresa um pouquinho mais complexa, que você precisa tomar cuidado com algumas métricas, principalmente endividamento, custo da dívida, o spread, e por isso demandou um vídeo um pouquinho mais longo. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Valeu!